Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre recomeço. É uma palavra que estava ansioso para ministrar ela. O Senhor já tinha ministrado algo no meu coração há algumas semanas. E eu acredito que isso seja talvez uma das coisas que mais nós gostamos de fazer e que ao mesmo tempo ela vem carregada de um bando de frustração junto com ela. Toda vez que nós falamos em recomeço, sempre vem duas expectativas alinhadas. A primeira expectativa é que algo novo vai acontecer. O recomeço sempre traz essa ótica. Vamos fazer algo novo. Sempre vem com isso. Mas sempre que eu lembro do na frente, eu lembro que eu já fiz esse processo. E talvez seja esse o ponto que, muitas vezes, para nós, ele acaba ficando algo pesado. Porque tudo que é novo nos atrai, mas tudo que nós temos que refazer, recomeçar, é mais difícil. Sabe, quando a gente olha para a história de Jerusalém, ela foi reconstruída várias vezes sobre o escombro. E muitas vezes nós podemos perceber isso de duas formas. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Depende da sua visão, da sua expectativa. Depende do seu contexto e da onde está a sua fé. Porque eu fico pensando, quando nós olhamos para Jerusalém sendo reconstruída sobre escombros, talvez as pessoas que perderam a sua fé, falam, nossa, vamos reconstruir novamente sobre escombros. E as únicas coisas que ela enxerga é escombros. Mas quando você olha aquele que entende a promessa, aquele que tem os olhos voltados em Cristo Jesus, ele começa a perceber que há algo novo acontecendo mais uma vez. Sabe, irmãos, e talvez hoje você esteja exatamente nesse processo. Talvez hoje, alguma área da sua vida é necessário de recomeço. Talvez você olhe para alguma situação e fala, eu preciso recomeçar algo. E talvez você tenha os olhos dos escombros. E talvez você tentou fazer isso por 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei quantas vezes, mas sabe de uma coisa? Talvez você não tenha mais força para recomeçar. Mas nessa noite eu quero colocar os nossos olhos naquilo que traz esperança. Amém, irmãos? Nós vamos olhar para aquilo que realmente traz esperança para a nossa vida, ou seja, a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela sempre vai trazer algo bom para nós. Ela sempre vai manifestar esperança. Ela sempre vai manifestar o poder de Deus nas nossas vidas. E nós, como filhos, quando sabemos disso, precisamos estar com os olhos no nosso recomeço. Então, a primeira coisa que, se a gente pensar nesse mês inteiro, se você analisar todas as ministrações, nós restauramos a nossa identidade de filhos, restauramos o ministério do Espírito Santo, restauramos o nosso ministério sacerdotal ou ministerial nas igrejas, e hoje nós vamos fechar com chave de ouro, falar de recomeço. Porque eu quero te lembrar de uma coisa, várias pessoas na Bíblia recomeçaram, e eu podia abrir versículos, mas quero contar algumas histórias, como Isaac teve que recavar os poços do seu pai. Isaac teve uma hora que ele precisava de água, e ele precisava recavar os poços, e todo poço que ele chegava, diziam que os estrangeiros tinham tomado aqueles poços como se fossem dele, e Isaac teve que cavar novos poços. E eu falo de uma coisa, Isaac tinha os olhos na promessa, Isaac sabia o que ia acontecer na vida dele, por isso que Isaac cavou 1, 2, 3, 4, quantas vezes necessário, até que o Senhor deu o poço perfeito para Isaac. E se eu pensar em Isaac, Isaac tinha sementes na sua mão para semear. E se Isaac buscou os melhores solos, e a palavra do Senhor diz que Isaac não tinha um solo apropriado para a semente. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando ele tinha a semente, que era a palavra de Deus, a promessa de Deus na mão dele, diz que Isaac lançou a semente num solo seco, num solo arenoso, num solo onde não havia poder de multiplicação. E sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que Isaac colheu na base de 100 por 1.
Então não dependia do solo, dependia da promessa do Senhor. Por isso que nessa noite eu quero começar declarando: você e a sua família têm promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Ou seja, não importa o solo de hoje, não importa a sua situação hoje, o Senhor tem um solo que vai multiplicar. Não olhe para o solo, olhe para a semente. Não olhe para a circunstância, olhe para da onde vem a palavra, e a palavra vem do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lamentações 3, e nós vamos entender o que o Senhor tem para nós hoje. O que Ele tem de palavra, o que Ele tem de afirmação sobre isso. Eu sempre gosto de testificar na própria palavra do Senhor, porque aquilo que Ele disse, Ele há de fazer. E a palavra do Senhor, Ele diz, Lamentações 3, 22, perdão, Nelson. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Ou seja, a primeira coisa que eu quero conectar você a essa verdade. Sabe de uma coisa? Quando você olha para os destroços, você esquece dessa promessa. Você para e olha e fala: uau, já tentei tanto tempo, já tentei tanto. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: a promessa de Deus não é anual. A promessa de Deus não é daqui a um ano. A promessa de Deus diz que o renovo não é para daqui uma semana. A promessa do Senhor não fala também que esse renovo é daqui 3 dias. Não, a promessa do Senhor diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ou seja, se nós temos um renovo toda manhã, nós temos a possibilidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Saiba de uma coisa, irmãos, nós não caminhamos numa incerteza, não, nós caminhamos em uma certeza. Então, preste atenção nisso. Quando eu estou desamparado, desanimado talvez com a minha vida, eu olho e falo: Senhor, não tem jeito. E Ele lembra de nós, Ele fala: filho, saiba de uma coisa, a minha misericórdia, o meu renovo na sua vida começa amanhã. Há um novo recomeço. Amém, irmãos? Ou seja, o diagnóstico de hoje não é o final. O diagnóstico de hoje não é a certeza. O atestado, o exame, a palavra do médico, a conta, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você que o diagnóstico de hoje não é o final. Aleluia! Mas sabe, a minha vida está destruída. Eu sei, mas o Senhor diz que amanhã Ele tem algo novo. Quantos recebem? Aleluia! Porque sou eu que estou dizendo, não, é o próprio Pai. É o próprio Deus. Ele está dizendo para nós hoje que todo o nosso problema, toda a nossa ansiedade, Ele já tem cuidado e tem dado um futuro melhor amanhã. Então nessa noite nós estamos às 19h30. Sabe o que vai acontecer meia-noite? Renovou as misericórdias do Senhor para nós. Mas sabe de uma coisa? O Senhor não trabalha no nosso tempo, porque Ele não está preso ao nosso relógio. E eu quero falar algo melhor para você. As manifestações da misericórdia de Deus começou, sabe quando para você nesse dia? Agora, a partir do momento que eu e você começar a crer. Toda vez que eu e você nos deparamos com aquilo que cremos, o relógio de Deus começa a atuar agora. Por isso que Deus não anda sobre o tempo dos homens. Ele diz que um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Qual é o nosso tempo? Qual é a chave que abre o favor de Deus para mim e para a sua vida? A nossa fé. Toda vez que nós tivermos fé e esperança na palavra, o relógio de Deus virou para você. Por isso que o Senhor fala: não ande nos seus tropeços, não olhe para o agora, olhe por aquilo que eu posso fazer a partir do momento que você começa a crer. Ou seja, hoje foi um dia ruim? Talvez sim, mas deixa eu te falar uma coisa: toda vez que a palavra do Senhor entrar aos seus ouvidos, a misericórdia do Senhor já está atuando para você. Quantos creem nisso? Aleluia! Quantos creem? Aleluia! Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Não olhe para a circunstância. Não olhe para o solo. Deixa eu falar uma coisa para você.
Sabe quando Deus mais aparece? Quando não tem solução. É uma verdade. Se a gente olhar para o nosso contexto de vida, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não foi falar conosco no dia que a gente estava tirando férias na praia. Deus não agiu de mão poderosa no nosso descanso do sofá. Deus agiu com mão potente debaixo das nossas lágrimas e das nossas angústias. Sabe? É nessa hora que o Senhor fala, meu filho precisa de mim. Eu quero agir em favor dele. Lembre-se disso. Quer dizer que o Senhor espera um tormento? Não, mas quer dizer que quando Ele precisa te resgatar, Ele age de maneira poderosa. Então nós não fixamos os olhos por aquilo que nós vemos, nós fixamos os olhos naquilo que nós esperamos. Quantos esperam o resgate do Senhor? Eu quero declarar algo para você nessa noite. O Senhor já está mudando a página da sua história. O Senhor já está virando essa página, irmão. O Senhor está virando. Aliás, o Senhor já virou essa página. E o Senhor nessa noite, Ele está dando páginas em brancos para você. O Senhor está escrevendo uma nova história para a sua vida. Mas como que o Senhor afirma isso? Através do versículo que lemos. Que a misericórdia dEle se renova a cada dia. A cada dia Ele te dá uma folha em branco e fala, filho, filha, qual é a história que você quer escrever? O Senhor está fazendo isso com nós hoje. Ele está falando, você tem uma folha em branco, você tem um lápis na sua mão. Escreva a sua história hoje para mim. E Ele diz que sobre aquilo que nós escrevemos, sobre aquilo que nós cremos, vai acontecer. E eu sempre gosto de dizer que Deus é um Deus de surpresa. Deus faz acima do que pedimos, do que pensamos. O Senhor não quer consertar uma área da sua vida, Ele quer consertar a sua vida toda. E Ele vai consertar a sua vida toda. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu sei que talvez seja difícil para você, mas eu quero dizer algo para você. Jogue o livro da sua vida de hoje fora. Permita algo novo do Senhor. Mas sabe, pastor, eu estou sofrendo tanto com isso. Eu sei, mas sabe de uma coisa? O Senhor tem um capítulo novo na sua vida. E quando a gente assiste um filme, talvez, a gente sempre espera o quê? Um final feliz. E muitas vezes no final do filme não é tão feliz e a gente sai frustrado. Mas a nossa vida não é assim. A nossa vida sempre tem um final gracioso, um final feliz, um final com a cara do nosso Pai. E o nosso Pai é bom. Quantos lembram disso? Aleluia! Declare, o meu Pai é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então não é um tempo, é para sempre. A misericórdia de Deus é para sempre, não é por um episódio, não é por uma etapa, sabe? Quando eu olho o Senhor fazendo esse movimento ao nosso favor, sabe, irmãos, meu coração se alegra, porque por mais que nós erramos, por mais que nós andamos, talvez por caminhos, sabe, que tem nos levado à perdição, nos levado ao desespero, o Senhor fala, filho, a minha misericórdia se renova para sempre. Há uma promessa eterna para a sua vida. Não é por um tempo. Isso não tem a ver com o seu esforço. Isso não tem a ver com aquilo que você possa fazer para Deus. Isso tem a ver com aquilo que Ele prometeu. Misericórdia eterna para nós. E por isso que hoje nós nos alegramos em Jesus. Porque Jesus é a resposta de Deus para o seu vazio. Jesus é a resposta de Deus para a sua família. Jesus é a resposta de Deus para as suas finanças. Jesus é a resposta de Deus para tudo aquilo que você tem necessidade. Jesus é a resposta do Pai. Jesus respondeu sobre alimentos, Jesus respondeu sobre cura, Jesus respondeu sobre restauração, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez tudo. Ou seja, Jesus é a resposta do nosso Pai para a nossa necessidade. E quando eu lembro disso, eu preciso lembrar da promessa, que eu tenho uma renovação diária. Ou seja, nosso crédito nunca acaba. Nosso crédito não acaba. Sabe, o Senhor sempre olha para a sua vida e fala, filho, tenho mais. Mas Senhor, esgotou minha força, que bom, porque estou renovando. Senhor, esgotou tudo aquilo que eu podia. Ele fala, amém, mas eu vou te dar novo. Eu vou te renovar. Quantos creem nisso?
Aleluia! O nosso tempo é passageiro. As situações são momentâneas. Mas dura tanto tempo, eu sei. Mas lembra que o seu tempo não é o tempo do Senhor. E eu quero, nessa noite, lembrar algo para nós. Um princípio básico do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. As coisas velhas se passaram. O que é velho? O que acabou de passar. O abraço da Ana no amigo já é velho, já se passou. O Senhor tem algo novo. Percebe isso? Presta atenção nesse versículo. Tudo que você viveu até agora já se passou. E o que ele está prometendo? Ele está prometendo que tudo se faz novo. A partir de agora, novo. A partir desse momento, novidade. Ou seja, o que é a novidade? É a nova história escrita por Deus na sua vida. Agora, pastor, por que não acontece? Porque você insiste em escrever a mesma história. Você continua escrevendo o mesmo capítulo todos os dias na sua vida. Muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, talvez financeira, a gente olha e fala: eu não tenho sucesso. Realmente eu não consigo vencer. Sabe de uma coisa? Eu quero te convidar a escrever uma nova história sobre você. Sabe, muitas vezes nós afirmamos que nós não nascemos para prosperar. A palavra do Senhor diz que nós seremos prósperos. Eu não nasci para ter empresa, eu não nasci para... A palavra do Senhor é que nós seremos cabeça. Mas sabe de uma coisa? O Senhor, Ele continua a andar sobre a crença dos filhos. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu tenho essa doença. Deixa eu lembrar você é sarado e curado, você não tem nada. Você tem vida e vida em abundância. Mas se você falar que a doença é tua, ela pertence a quem? A você. Percebe uma coisa? A misericórdia do Senhor é eterna. Mas se você decidir andar pelo caminho das trevas, você vai abraçar as trevas. Mesmo sendo filho da luz. Mesmo tendo um pai infinito em misericórdia. Sabe por quê? Porque ainda você tenta mudar a sua vida com a força do seu braço. Ainda você tenta mudar a situação da sua vida pela força do seu braço. Por isso que eu disse que, alguns cultos atrás, que o Senhor, a primeira coisa que Ele quer é que nós sejamos o quê? Filhos. E filiação não tem a ver só com herança, tem a ver com dependência. O Senhor precisa restaurar em nós, recomeçar uma nova fase de dependência nele. Quando a gente cresce, a gente esquece que depende. Quando a gente tem muito tempo em Deus, a gente se torna muito maduro. A gente se torna muito conhecedor da palavra. E nessa hora é a hora que a gente começa a andar pela força do nosso braço. É nessa hora que a gente esquece de depender, ou seja, recomeçar um relacionamento com Deus. Mas pastor, eu já saí de casa, eu tenho 18 anos, eu já sou casado, eu tenho a minha família, como eu vou voltar a depender de papai? Deixa eu te falar uma coisa, isso é desonroso no mundo que nós vivemos, para Deus, nós sempre seremos dependentes dele. Isso para a gente é difícil, porque a gente escuta a vida inteira de alguém que fala: filho, você tem que crescer, você tem que montar sua família, você precisa sair de casa, você precisa ter a sua independência, mas Deus é o processo inverso. Deus é o processo inverso. Por isso que ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, Deus não quer que você saia da casa dele nunca. Deus quer te colocar sempre dentro da casa de papai. É encontrar o mundo. Por isso que nós andamos na contramão do mundo. O mundo quer independência, o Senhor quer dependência. O mundo quer que você se resolva, o Senhor quer resolver os seus problemas. E quando eu quero mostrar algo para Deus, eu quero tentar provar algo que eu não sei o que é, que eu dou conta de resolver minha vida. Deixa eu lembrar para você de uma coisa.
você sempre vai depender de Deus. Não tente andar na sua história, ande na história que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? E talvez o nosso recomeçar está baseado exatamente nesse princípio, voltar para a casa do Pai. Nós precisamos voltar para a casa do nosso Pai. Mas quando a gente volta para a casa do nosso Pai, sabe que o Senhor faz com as nossas patentes, com os nossos títulos, com tudo aquilo que nós achamos que é bom para nós nesse tempo? Ele joga tudo fora. Porque um pai não relaciona com o filho como doutor. O pai relaciona com o filho como filho. O pai não relaciona baseado no seu mestrado, no seu doutorado, nas suas experiências, no seu ministério. O meu pai não se baseia comigo em pastor. O meu pai, eu sou filho para ele. Ele pega meu título de pastor e fala, filho, isso é importante, mas eu me relaciono com você como filho. E o Senhor falou muito ao meu coração, é tempo da gente voltar a recomeçar a ser filhos. Porque isso acaba tornando o quê? Uma grande confusão para nós. Porque recuar no nosso entendimento é sinal de fraqueza. Mas deixa eu te falar, para Deus, quando eu estou fraco, eu me torno forte. Mas eu vou voltar a ser de novo quem eu era? Sim. Eu vou voltar a ser filho? Sim. Mas sabe, eu sou pastor, sabe, eu sou bispo, sabe, sei lá, eu sou apóstolo, sabe. Eu não sei o que você é, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus continua te olhando como filho e como criança. Para Ele não é constrangedor um choro, para nós é. O nosso choro, quando a gente não faz isso na presença de Pai, tem um outro nome, orgulho. Eu tento provar que eu sou grande. Filhos, nós não temos que provar nada para Ele. A gente precisa lembrar disso. Jesus fez um ministério de discípulo. E discípulo dependia do Pai. E eu vou te explicar como. Quando os discípulos foram para o caminho, o que Jesus mandou ele levar? Nada. Nada. Não leve nada. Não, mas a gente pode precisar de recurso. Não leve nada. Ah, mas talvez eu precise de água. Não leve nada. Eu não quero que você leve coisa alguma. O que Jesus estava mostrando para eles? Que o primeiro nível que nós nunca devemos sair dele é de ser discípulos e filhos que dependem do Pai. A gente esquece disso. A gente esquece dessas coisas. Ele sempre disse, dependa do meu Pai. E toda vez que nós dependemos do Pai, o Senhor Jesus, Ele quer ocupar um lugar em nós. Nós cantamos isso essa noite. Diversas vezes talvez passa despercebido. A palavra do Senhor diz que, lá em João 20, 19, se quiser abrir, Nelson, mas eu posso ler aqui também. Quando Jesus ele ressuscita, a primeira coisa que Jesus foi visitar não foi os apóstolos. Jesus visitou a sua casa. A palavra do Senhor diz assim, chegado, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se ao meio deles e disse-lhe, a paz seja convosco. Na minha tradução, a palavra diz que eles estavam com as portas da casa fechada. Com as portas da casa fechada. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro lugar que o Senhor quer visitar é a sua casa. O primeiro lugar que o Senhor deseja é estar na sua casa. E a primeira coisa que o Senhor quer trazer para a sua casa é uma palavra que nós nos cumprimentamos todos os dias. E Ele diz que a paz esteja convosco. A primeira coisa que o Senhor quer estabelecer na sua vida é paz. A primeira coisa que Jesus chegou aos discípulos, Ele não disse, eu ressuscitei, eu voltei, agora vocês estão livres, agora nós temos a vida eterna. Não, Jesus entrou na casa e declarou que a paz esteja convosco. O primeiro lugar que o Senhor quer entrar é na onde? Na sua casa.
O primeiro lugar que Jesus quer habitar com você é na sua casa. Jesus não quer habitar no seu ministério, Ele quer habitar na sua casa. Jesus não quer habitar nos seus títulos, Ele quer habitar na sua casa. Porque se a sua casa não é um lugar de paz, você não vive. Você não consegue sobreviver. Entenda uma coisa? Só que para o pai entrar na casa, a porta tem que estar aberta. A palavra do Senhor diz que as portas estavam trancadas, porque os filhos estavam com medo. Se eles não tivessem com medo, as portas estariam abertas. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós temos medo de abrir o nosso coração ao nosso Pai. Muitos de nós, o nosso coração está cerrado, trancado, como as portas dessa casa. Muitos de nós somos grandes demais para abrir as nossas faltas com nosso Pai. Muitos de nós temos medo de falar das nossas incapacidades, das nossas insuficiências, das nossas faltas, dos nossos erros. Muitos de nós tentamos abraçar uma imagem de super quando não somos nada. Muitos de nós tentamos representar isso para os outros. Talvez tenha até uma intenção positiva nisso, mas sabe de uma coisa? O problema é que esse comportamento replica também com o relacionamento com Deus. Quando eu tento mostrar que eu sou muito para fora, eu sou tão pequeno por dentro, e eu continuo com a casa fechada, porque eu tenho medo. O medo de se expor a Deus, de chorar a Deus, de declarar a dependência de Deus, faz as portas estarem cerradas. Mas sabe de uma coisa? O Senhor é bom. Mesmo a porta está cerrada, Ele entrou e teve comunhão com seus discípulos. Mesmo que talvez seu coração esteja fechado até hoje, eu declaro em nome de Jesus que hoje Ele entra na sua casa. Hoje Ele entra na sua casa. Hoje o Senhor quer recomeçar uma história na sua vida. Muitas vezes você não quer refazer aquilo que fez. Mas eu já fui de lá. Deixa eu lembrar de uma coisa. O ministério é para discípulos. E discípulos sempre voltam na onde? Nos recomeços. Discípulos não estão presos a status. Discípulos não estão presos a cargos. Discípulos simplesmente têm um coração de servir e servir e servir e servir. Mas pastor, hoje eu sou líder. Volte sempre para a posição de filho. Recomece sempre. Nós não somos nada perante o Pai. Ah, mas hoje eu sou adulto. Você não é nada diante do Pai. Você continua sendo a criança que Ele ama e que quer conduzir a sua vida. Amém, meus irmãos? Mas pastor, eu tenho tanta experiência. Joga fora a sua experiência. Joga fora. Deixa Ele escrever uma história nova para você. Mas eu já passei por tanta coisa. Eu sei. Mas deixa Ele renovar nesse dia a sua vida. Quantos querem isso? Aleluia! Essa é a promessa do nosso Deus. Essa é a promessa. A palavra do Senhor diz que Tomé, no versículo 24, diz que Tomé não estava na casa. Preste atenção nisso. Tomé não estava na casa no dia que Jesus apareceu. E fala que, pode ir, não estavam com eles quando Jesus apareceu. Diziam-lhes, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu, se eu não ver os sinais dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma, crerei. Presta atenção nisso. Tomé não estava na casa, Jesus apareceu. Eu creio que Tomé era o mais abalado de todos. Tomé esfriou. Tomé ficou sem esperança nenhuma com a morte de Jesus. E muitas vezes no nosso meio há pessoas assim. A esperança foi embora. Mas o Senhor sempre diz que Ele é bom. Olha o que o Senhor fez. Próximo versículo.
8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Tomé não cria, mas estava junto. Quantos conhecem pessoas assim? Não creio, mas não largo. Não creio, mas não desisto. Aleluia, não desista. Chegou Jesus estando as portas de novo fechadas. Fechadas, mais uma vez, estado de medo, encolhimento. Pôs-se no meio deles e disse o quê? A paz esteja convosco. Aleluia. Mais uma vez, no estado de sombra, o Senhor vem e deseja a paz. Sempre o Senhor tem uma palavra de bênção para você. Próximo versículo. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo. Jesus é top. Tomé, vem cá. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais seja incrédulo, mas crente. Creia, Tomé. Eu tenho um renovo para você, eu ressuscitei, você vai ter o melhor dessa terra. Aí Tomé, como um bom crente adulto, ele fala assim, respondendo, Senhor meu e Deus meu, vai lá. Disse-lhe Jesus, por que me viste, crestes? Bem-aventurados o que não viram e crerão. Observe uma coisa, toda vez que a gente entra num estado de sofrimento, a gente fala, Senhor, o Senhor não vai dar jeito na minha vida. E sabe o que Jesus vai fazer com você hoje? Vai entrar na sua casa das portas fechadas. E Jesus vai mudar a sua história. Amém? Aí você, como um bom crente, vai tentar falar assim, não, Senhor, eu sempre acreditei. Ele fala, para de ser assim. Para de ser assim. Toca a mão na minha mão. Recebe meu amor. Deixa eu tocar no seu coração que está tão cerradinho, que você está tentando provar para mim que você acreditava. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus não está preocupado com aquilo que você crê, com aquilo que você fala. Talvez todo dia você acorde e declara palavras de morte para a sua vida. Talvez todo dia você acorda e fala, não vai dar certo. Talvez todo dia você olha para a situação da sua vida e fala, está um fracasso. Talvez todo dia você olha para a sua vida e fala, olha, não tem mais jeito, eu não sei mais o que faço, eu não tenho mais recurso. E sabe qual é a palavra do Senhor para você nessa noite? A paz, a minha paz esteja convosco.